Quem era John Wesley? Como que a vida deste homem de Deus influenciou positivamente toda uma nação e o mundo? Esse homem que nasceu em 1703 e faleceu em 1791, ele transformou o mundo, a Inglaterra, os países da Europa, com a sua história, com a sua pregação, com a sua devoção. E nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas das mensagens que John Wesley nos deixou e das obras e da sua biografia. Então eu gostaria que você compartilhasse para que outras pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho de Cristo. John Wesley, então, ele nasceu em 1703 e faleceu em 1791. Ele teve uma história tremenda na Inglaterra. Ele vivia numa família que tinha 19 irmãos. O pai dele era pastor Samuel Wesley e a sua mãe, Susanna Wesley, ela foi usada por Deus para trazer uma instrução rígida para os filhos a respeito de Cristo e a respeito da leitura, que naquela época não era comum as pessoas ter acesso à escola. Então a mãe é que tinha essa responsabilidade e a mãe dele auxiliou ele até os 11 anos. Com 11 anos de idade, então, ele foi para uma escola pública e com 17 anos ele teve que ir para Oxford aprender mais, aprender a palavra, se formar em teologia. E teve um episódio na vida dele, quando ele tinha apenas 5 anos de idade, que a casa dos Wesley começou a pegar fogo. E aí todos conseguiram se retirar da casa, só que John Wesley estava dormindo no quarto. E aí de repente o pai, quando viu que não tinha conseguido tirar o seu filho John Wesley de lá, ele se ajoelhou com toda a sua família no jardim da casa e começou a clamar a Deus pedindo misericórdia. Então a criança acordou, pegou uma das malas, foi até a janela, abriu a janela e quando os vizinhos viram que ele estava na janela, subiram um no ombro do outro e conseguiu salvar aquela criança. Quando a mãe abraçou, a mãe profetizou sobre a vida dele, falando que ele era um tição, uma brasa viva tirada do fogo. Naquele momento, John Wesley ele sentiu que ele tinha um chamado especial de Deus para fazer alguma coisa. E lá em Oxford ele não se deixou contaminar pelo aquele ambiente de libertinagem, mas ele fundou dentro de Oxford o Clube Santo, aquelas pessoas que estavam ali para buscar a Deus em oração. Só que ele não queria ser apenas uma pessoa teórica, porque a Inglaterra naquela época estava vivendo apenas de teorias. As pessoas se reuniam apenas na igreja para discutir questões teológicas e não estava nem aí para o Evangelho, na verdade. E quando ele fundou esse clube, as pessoas tinham métodos de sair, horários para ler a Bíblia, para jejuar, para auxiliar, para visitar os órfãos, para visitar os presos, para visitar as pessoas que estavam enfermas. E eles faziam sopão, e eles faziam comida, e eles levavam para a comunidade. Então eles tinham um método para tudo, e é por isso que eles ficaram conhecidos como os metodistas. A própria faculdade fundou e deu esse nome para eles, porque todos os dias eles faziam e tinham a missão de cumprir o Evangelho de Jesus Cristo. Com 32 anos de idade, ele se formou em teologia, e ele se formou em 1724, 1725 ele foi ordenado diácono, e em 1728 ele foi ordenado a pastor. Então ele começou a pastorear uma igreja simples lá na Geórgia, aonde as pessoas receberam um certo impacto. Em 1735, ele saiu do lugar onde ele estava e ele foi trabalhar como missionário. Ele foi para Virgínia, lá nos Estados Unidos, para poder trabalhar com os índios, evangelizar os índios, trazer uma palavra de esperança. Só que no meio do caminho, eles pegaram uma tempestade muito grande. E aí ele ficou desesperado, porque apesar de ele estar falando sobre Jesus, ele ainda não tinha a convicção da salvação. E aí ele viu que tinha um grupo de pessoas ali pequenas, mulheres, crianças, jovens, adolescentes e homens, que durante aquela tempestade, que eles pareciam que eles iam morrer, porém eles estavam ali louvando a Deus, com uma paz na alma tremenda. De tal maneira que quando aquele navio conseguiu desembarcar ali, chegar em terra, tranquilamente, John Wesley chamou o líder daquele grupo, que eram os moravianos da Alemanha, e ele chamou o líder e falou assim: como é que vocês conseguem ter uma paz no meio da tempestade? E o líder só fez uma pergunta para ele: você realmente acredita em Cristo? Porque todos aqueles que acreditam no Senhor conseguem ter essa paz mesmo diante de uma tempestade, mesmo diante da morte, nós conseguimos ter essa paz.
Ele foi, pregou para os índios, ficou 2 anos na Geórgia, depois ele voltou para a Inglaterra, e aí então ele teve, em 1737, ele chegou a dizer: eu fui para os índios pregar sobre a salvação, porém ainda eu não me sinto salvo. Quem é que irá me ajudar? Em 1738 ele teve uma experiência da salvação. Ele estava num culto e de repente ele escutou um sermão baseado nas mensagens de Martinho Lutero, onde falava sobre a justificação pela fé. E aí ele entendeu que ele ainda não estava salvo e que ele precisava aceitar aquele sacrifício pela fé e que não dependia de toda a sua justificação, de toda a sua bondade, daquilo que ele fizesse para Deus, mas que ele acreditasse naquele sacrifício perfeito que Jesus fez. E aí ele falou que então a alma dele teve uma salvação, ele recebeu aquela salvação de uma maneira poderosa. Mas foi em 1739 que ele teve uma experiência de avivamento. Ele estava orando com seu irmão Charles Finney, com George Whitefield, que foi um outro profeta, um homem de Deus que Deus usou tremendamente. O Charles Finney Deus usou para fazer muitos hinos, louvores que cantam até os dias de hoje. E aí mais 4 membros do Clube Santo, e eles estavam reunidos numa vigília. E 3 horas da manhã, ele falou que ele recebeu tanto poder de Deus que ele não se aguentava em pé. E ele se jogava no chão, e ele começava a orar a Deus, buscar a Deus, receber aquela unção. Ele sentiu que o amor de Deus estava sendo derramado no coração dele, de uma tal maneira que a partir daquele momento ele falou: eu não quero mais ficar parado, eu quero sair, eu quero pregar, eu quero evangelizar. Em 1740 então, ele começou a pregar em todo canto. Muitas igrejas enciumadas não queriam abrir as portas para ele, porém ele ia para o ar livre, e o movimento metodista ele começou a crescer de uma maneira tão assustadora. O avivamento começou a alcançar as pessoas porque ele já não usava mais a igreja como púlpito, mas ele falava assim: o céu é o meu púlpito. Na verdade, eu coloco um caixote aqui no meio do nada e chamo as pessoas e elas começam a vir, e as minhas igrejas na verdade é o ar livre. E a minha catedral é a minha igreja. Ele andou mais de 400 quilômetros em todo o canto da Inglaterra a cavalo. Ele ficou conhecido então na Inglaterra como o Cavaleiro de Deus, ou seja, aquele que levava a mensagem para os 4 cantos. Ele organizou várias classes, vários pequenos grupos de estudo para que as pessoas entendessem melhor a mensagem do Evangelho. Mas foi em 1784 que a igreja se tornou independente da igreja anglicana e foi então fundado a igreja metodista. Foi proibido de pregar na igreja do pai dele, uma igreja que ele pastoreou alguns anos atrás, mas mesmo assim ele continuou a pregar. Então no dia que ele foi proibido de pregar lá, ele foi no túmulo que ficava na frente da igreja, que é o túmulo do pai dele. Ele subiu no túmulo e várias pessoas foram impactadas pela pregação de John Wesley. Ele deixou mais de 300 pregadores itinerantes, aonde levava a mensagem para todo mundo, e mais de 1000 pregadores locais que foram influenciados pela pregação de John Wesley. Só depois da sua morte é que a igreja então realmente teve esse nome e esse grande desenvolvimento. Ele construiu igrejas, ele construiu escolas, porque também ele se preocupava com a educação das crianças. Ele construiu orfanato, porque ele se preocupava com a ação social. Construiu abrigos em toda a Inglaterra, também na Escócia, na Islândia e nos países de Gales. Ou seja, foi um homem que foi tremendamente usado por Deus para influenciar. Diz que através dos escritos e das pregações, mais de 40.000 mensagens que ele pregou em todo o mundo, 75 milhões de pessoas foram influenciados, inclusive nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, na África. Muitas pessoas foram impactadas pelo sermão de John Wesley. O último sermão que ele pregou foi em 23 de fevereiro de 1791, e em 2 de março de 1791 ele faleceu com 87 anos, cantando louvores a Deus e declarando uma frase célebre, uma frase que ele levava com ele: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Quando ele recebeu essa certeza da salvação, ele levava essa frase com ele: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas da história de John Wesley. Eu fiz um resumo daquilo que ele fez nessa terra.
Deus também pode te usar. Abra o teu coração, porque Ele deseja fazer algo grande em sua vida. Que Deus te abençoe.